Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína, muito bem, eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. Talvez você esteja estranhando um horário diferente, mas é que a gente está aqui exatamente para a gente passar aqui um vídeo falando do Vasco da Gama, tá? Segundo o repórter Eric Faria, o Fernando Diniz aceitou a proposta de trabalhar no Vasco. Depende, claro, R$ 1 milhão por mês, tá? Olha só, uma torcida organizada se manifestou e desceu-lhe a ripa no Felipe, assim também como desceu-lhe a ripa no Betinho, o agressor do torcedor do Vasco. O Vasco tem uma semana decisiva na Copa Sul-Americana. Olha, a situação não é muito fácil no Vasco da Gama. Próximo da zona do rebaixamento está exatamente a questão de saldo de gol, dependendo do resultado para ele entrar na zona do rebaixamento. Só não entra por causa do saldo de gol. Mas vamos lá, galera. Falando aqui exatamente da situação do Fernando Diniz, está próximo de o Vasco concretizar. Ele já quer assumir, né? Por R$ 1 milhão, que não quer assumir? Vamos lá, aqui para as informações do Eric Faria. Aqui, veja aí. Vamos ver o que falou o repórter Eric Faria. O Eric Faria crava o acerto, né? Ele disse sim. Agora o Pedrinho está tentando aí se esquivar desse R$ 1 milhão aí com o Denilson Fernando. trouxe uma notícia do Dudu, então eu vou dar uma do Diniz também aqui. É o técnico que o Vasco quer, isso todo mundo sabe. Ele quer trabalhar no Vasco, ele já deu o sim. O que está pegando agora é uma questão financeira, e aí o Pedrinho vai tentar acertar com o empresário do Fernando Diniz, que é o Bertolucci, Juliano Bertolucci, que é o empresário O Bertolucci, do Fernando né? Diniz. Então, o Diniz já deu o sim para o Vasco, ele quer R$ 1 milhão? O que não dá o quê? trabalhar no Vasco, ele quer voltar ao Vasco. O Pedrinho tinha até uma ideia de que o Diniz até de só madrugada, assumisse durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, porque exatamente aí ele teria tempo para repetir. Só que o Diniz, ele quer tanto voltar a trabalhar e ele gosta tanto disso que ele falou, não. Se a gente acertar, no dia seguinte eu já estou dando treino no Vasco. Então, havendo acerto, parte financeira, o Diniz assume o Vasco imediatamente. Ele não vai esperar a parada da... Eu assumia de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora mesmo. Copa do Mundo para começar a trabalhar. Então, agora, o do Vascaíno que quer o Diniz tem que torcer para ter esse acerto financeiro. Engraçado, né? Você vê que, por exemplo, o repórter diz: a torcida do Vasco quer o Fernando Diniz. Tem que ver qual é a parte da torcida do então eu vou dar uma do Diniz também. Olha só, o Fernando Diniz, ele fez alguns trabalhos no passado até razoavelmente bem. Ultimamente o trabalho dele não foi legal, tá? Ele acabou de ser campeão ano passado pelo time do Fluminense. 2024. Mas 2024 não, 2023. 2024 foi o Botafogo campeão da Libertadores. Olha só, então é o seguinte, ele não foi bem no Cruzeiro, tá? Ele não foi bem no Cruzeiro, foi demitido. Teve na seleção brasileira, não foi bem. Mas o Felipe Melo, que está aqui no canto do vídeo, que trabalhou muito tempo com o Fernando Diniz, encheu a bola dele, disse que ele é um cara exatamente muito preparado, que ele é um cara bom, que é um cara acima do nível do Carille, segundo disse aqui o ex-jogador, hoje comentarista, Felipe Melo. Mas vamos lá, gente. Agora nós temos a questão, é o seguinte, tá? Pelo Fernando Diniz está ok, ele já aceitou trabalhar no Vasco. Agora é a questão do Vasco conseguir a grana para pagar ele
R$ 1 milhão não é brincadeira. Mas antes disso, ainda tem uma matéria sobre Fernando Diniz, tá? Ainda tem essa última matéria que saiu agora há pouco, que fala o seguinte: Vasco e Fernando Diniz entram em semana decisiva por acordo, é questão salarial ainda pendente, tá? Fernando Diniz, né, entra em uma semana decisiva pelo acordo que pode acertar a volta do técnico a São Januário, né? As partes apenas por um ok na questão salarial. Ele vai conseguir, tá? Ele vai conseguir. Eu acho que o Fernando Diniz, R$ 1 milhão é muito dinheiro, gente. Será que é porque ele passou na seleção brasileira e isso aumenta a pedida salarial dos caras? Porque o Dorival Júnior foi para o Corinthians pedindo 2,5 milhões. O Tite é 2,5 milhões também, cara. 2 milhões, não, ninguém quer menos do que isso. E aí o Fernando Diniz aí, ó, querendo R$ 1 milhão. Eu acho muito dinheiro para um treinador que... E outra coisa, né? Os próprios comentaristas dizendo que o elenco do Vasco é fraco demais, tá? Os comentaristas dizendo que o elenco do Vasco é fraco. Olha aqui, a torcida organizada, a TOV, diz o seguinte: em nota, repudia a declaração de Felipe sobre Capasso e a agressão do segurança do Vasco a torcedor. Diz o seguinte: olha a TOV se manifestou, pelo menos uma torcida organizada se manifestou. Manifestamos o nosso total repúdio ao lamentável fato ocorrido recentemente, envolvendo membro da comissão técnica e do staff de segurança do clube. A declaração do diretor técnico Felipe, desrespeitosa, irresponsável, direcionada ao zagueiro Capasso, fere os princípios básicos de respeito profissional e humano que deve nortear qualquer instituição esportiva. A atitude como essa não apenas expõe o atleta de forma constrangedora, como também prejudica o ambiente interno da equipe. Com ainda maior gravidade, repudiamos veemente a agressão cometida pelo segurança Betinho contra o torcedor em Brasília. A relação entre clube e a torcida deve ser pautada pelo respeito, diálogo, jamais pela violência. É inaceitável que um profissional designado para garantir a segurança das pessoas atue de forma violenta contra quem apoia o time. E exigimos a apuração rigorosa dos fatos e a providência imediata por parte da diretoria. Nenhum projeto esportivo pode se sustentar em cima de absurdo e desrespeito, né? Ou violência. Seguimos atentos e firmes na defesa de uma cultura esportiva que valorize a ética e dê dignidade e respeito a todos os envolvidos, atletas e funcionários e torcedores. Hashtag nota de repúdio e violência ao Vasco, presidente do clube. Eita caramba, tá aqui, ó. Olha só, eu vou dizer uma coisa para você, Tove. Você tem meu respeito. Você ganhou meu respeito, Tove. Porque eu já fiz vídeo aqui, sabe? Eu já fiz vídeo nesse canal cobrando das torcidas organizadas um posicionamento. E a Tove se manifestou, e aqui uma salva de palmas pela atitude da Tove. Parabéns pelo seu comentário, meu nobre. Então, pelo menos a Tove teve a coragem, botou a cara e disse que não está certo, porque ninguém se manifesta, ninguém faz nada, tá? Então a Tove aí botou a cara e cobrou da diretoria, principalmente do Pedrinho, uma atitude sobre tudo que está ocorrendo dentro do Vasco, tá?
foi a agressão do Betinho contra o torcedor, foi a agressão que o Felipe fez contra um ativo do clube, que é o Manuel Capaz. Tá? Então, é exatamente a atitude irresponsável da parte da diretoria. Infelizmente, mas a TOV botou para cima e não aceitou. Então, a TOV está de parabéns. Galera, segue aqui a gente no Instagram, dá uma moral, tá bom? À noite a gente volta para falar de Vasco ou a qualquer momento para falar do Gigante da Colina. Tchau, tchau, galera. Fui. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.